Olá, amigos da Rede Piratininga de Comunicação, da Connect TV Brasil e da Rádio Piratininga 970 AM. Mais um programa e nós estamos recebendo hoje alguém que está voltando, alguém que viveu intensamente a infância e a juventude em São João, passou muitos anos longe daqui, morando, vivendo nos Estados Unidos e agora voltando para São João da Boa Vista. Vai anunciar um investimento aqui que é maravilhoso. Nós vamos mostrar aí no segundo bloco do programa algumas imagens, vocês vão ficar maravilhados com o que vocês vão ver, esse investimento que será feito aqui em nossa cidade. Mas nós estamos recebendo aqui o Alexandre Vasconcelos Dias. O pessoal mais velho lembra bastante do Alexandre, né? Uma figura muito conhecida aqui em São João da Boa Vista, na época do Instituto de Educação Coronel Cristiano Osório de Oliveira. Tá voltando, né, Alexandre? Quanto tempo você ficou fora, Alexandre? Olha, da última vez, 30 anos. 30 anos nos Estados Unidos. Nos últimos 30 anos, isso. Mas eu fui foi uma troca de estudantes, né? E voltei para cá, me formei em terceiro colegial e voltei para a faculdade, fiquei mais 5. E voltei de novo e trabalhei um tempo com o papai e aí fiquei 30 anos. E agora voltei aposentado para a nossa amada cidade, né? Sempre o sonho nosso era voltar para cá. E estamos aí. Alexandre, mas você viveu nos Estados Unidos e uma profissão altamente promissora lá, você se dedicava ao tênis, né? Chegou a disputar campeonatos, parece que foi campeão nacional de tênis nos Estados Unidos. Isso não é fácil não, hein? A competição é grande. Eu, na época da faculdade, foi quando eu melhorei muito e quis me tornar profissional logo após. Mas o meu auge da carreira foi nos meus 2 últimos anos, né, na faculdade, onde nós ganhamos o regional. Eu estudei em Auburn University, no estado do Alabama, e ganhamos o SEC 2 vezes, né? Eu ganhei o número 1 de dupla, ganhei o número 3 de simples, e então o que me deu tudo isso foi o tênis. E você, como todo mundo aqui em São João sabe, onde se joga tênis é na Sociedade Esportiva Sanjoanense, né? Que nos deu essa oportunidade, essa infância maravilhosa. E foi aí que eu tentei um pouco do profissionalismo. Eu fiquei 600 do mundo, joguei apenas 3 meses para chegar nesse ranking, mas aí depois voltei para trabalhar. E quando eu voltei para os Estados Unidos de novo, depois de 9 anos aqui em São João, eu fui um professor. Eu me formei com engenharia mecânica, mas acabei fui um engenheiro que virou professor de tênis. E são 30 anos de tênis lá nos Estados Unidos, dando aula, tocando em alguns clubes. Eu cheguei a tocar acho que 5 clubes no total nesse período de 30 anos. E aí cansei um pouquinho. Queria ver os amigos e ver a família aqui também e voltar para São João. Tá certo. Bom, nós queremos saber, logicamente, essa sua experiência aí nos Estados Unidos, mas a geração da nossa idade conhece, todo mundo sabe quem é o Alexandre, os novos não, né? E os mais antigos talvez não. O Alexandre é filho também de um tenista que foi... Teu pai foi um dos pioneiros do tênis em São João, Alexandre? Seu Tozinho? Seu Tozinho, seu Tó, né? O famoso seu Tó, Vitor Ferreira Dias. O papai, eu comecei a jogar por causa dele, né? Na época antiga deles, existia uma quadra aqui, até perto da rodoviária antiga, como é que é? Escola de Comércio. E os amigos eram o Tinhão, né? O João Horta Noronha e Souza Lima. Eles construíram uma quadra, passaram para a esportiva, fizeram a primeira quadra. Eu acho até que o Gastão também fazia parte da turma, né? E foi aí que começou, e o papai foi um grande percussor do tênis na esportiva. Ele ajudava muito o jovem. Existiam alguns garotos só que jogavam, né? Inclusive o estigma de que o tênis era só para a elite. A esportiva é prova de que isso não foi verdade.
Eu tenho 2 grandes amigos que eu cresci junto, que não tinham as condições que eu tinha, que é o Claudionei Ferreira Rodrigues, que hoje ele vive do tênis, ele está no Mantiqueira, e o Adalto Espíndola, lembra do seu Pedro? Sim, o O Adalto. seu Pedro ali tinha uma casa dentro do esportivo, o Adalto morava ali também de vez em quando, e hoje ele também vive do Claudinei tênis é o em Ney. São Paulo. É o Ney. É o Ney, conhecido como Ney. Está lá no Claudinei. Mantiqueira também vivendo do tênis. Vivendo do tênis. Então temos várias histórias iguais. O Adalto também vive do tênis ainda hoje em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. E acho que o mais recente, né, que você conhece bem, é o Albers Bernardes, que trouxe para São João o tênis para as escolas municipais, né, uma iniciação, e também com o apoio do nosso Artem aqui. Da Unify. Na Unify. Foi, né? Conseguiu com muito sucesso que os estudantes, né, pudessem fazer esse estágio para se tornar aí um professor e ajudar e ganhar seu bônus também, né, de especialização aí. Depois deixei a reitoria da Unify, não acompanhei mais o programa. Está indo bem? Está indo. O Albers tentou levar o tênis como um currículo, né, para ensinar o aluno da faculdade de educação física a ser um professor de tênis. Isso aí parece que ainda está tentando ser engatilhado. Mas a melhor notícia de todas é que eu virei, graças à nossa chapa lá da esportiva, eu sou hoje diretor de esportes e consegui trazer o Albers para introduzir a metodologia do tênis para o departamento de tênis. Agora tem uma modalidade nova aí que é a febre no mundo inteiro, né? O pickleball não pegou aqui ainda, né? Nós fizemos 2 quadrinhas lá, chama pickleball, é um esporte que mais cresce nos Estados Unidos. Você vê aí um parque público onde tem 8 quadras de tênis. Eles pegaram aí 2 quadras, fizeram 6 quadras de pickleball. Você passa no parque, tem 2 pessoas jogando tênis e 40 jogando pickleball. Então esse é um dos esportes que eu acho que vai crescer muito e vai chegar aqui no Brasil. Já está em São Paulo, Campinas já começaram a fazer umas quadras, então é uma coisa que no futuro vai pegar. E nós fizemos 2 quadrinhas lá na esportiva, mas por enquanto ainda não demos aquele start legal para ver se a gente acostuma com isso, né? Tá certo. Vai dar certo. Nessa deu certo às vezes, o gosto praticamente o mesmo, né? É questão de tempo. Alexandre, mas se tornar professor nos Estados Unidos, num esporte que eles são bons, né? O americano é bom no tênis, né? Não, sem dúvida. Então, mas tudo começou aqui, né? Sim. E como é que foi chegar lá? Como é que foi? Então, essa troca de estudantes que eu fiz, quando eu tinha 16 anos, eu joguei para um high school. E com essa relação aos campeonatos que eu jogava, eu consegui uma bolsa de estudos, né? Eu tinha 100% até o rapaz que eu morei lá, a família que eu morei, né? Ele veio para cá passar o verão e já me trouxe a papelada para assinar para ir jogar pela escola. E foi onde tudo começou, né? Eu me desenvolvi muito e depois de formado tentei profissionalismo e aí quando eu voltei para ficar aos 30 anos, eu joguei muito torneio no começo. Eu cheguei a ser, eu tinha 35 anos, eu fui o número 2 dos Estados Unidos aquele ano, de 35 acima. Eu até fui convidado para representar os Estados Unidos na Austrália, nessa equipe de 35 anos. Acabei não indo porque eu tinha um green card na época, né? E quando o pedido foi feito pela nossa região, eles precisavam de mais tempo para considerar e estudar a situação, e no fim eu acabei não indo. Mas para mim foi uma honra ser número 2 do país, sem perder um jogo, né? Eu acho que o rapaz que ficou em número 1, nunca joguei contra ele, mas foi uma vitória para mim, né, de ter conseguido isso. Bom, e você, óbvio que já falou que você optou por voltar para o Brasil, que tinha saudades daqui, mas viver nos Estados Unidos é muito bom, hein? Então, é bom. Então, mas é o que eu falo, né? A infância, a terra de onde você nasceu é sempre casa, né? O coração está sempre aqui.
E os amigos é uma coisa que não tem preço. Quando nós fomos para lá, né, a família toda, e aliás eu ainda falo que a gente perdeu os filhos, né, porque agora eles não voltam mais, né, são casados, têm netos. Mas para ganhar dinheiro, os Estados Unidos ainda é um grande lugar a qualquer época. Mas você viver mesmo é Brasil, é São João da Boa Vista e para mim isso não tem preço. Tá certo. Os filhos, os dois ficaram lá. Os dois estão lá, estão na Flórida hoje. E estão vivendo, trabalhando, estão com a vida já realizada também. Realizada. O Vitor trabalha por uma firma que, né, também tem brasileiros, né, o Paulo Jorge Lema. O Vitor trabalha no Burger King, a RBI, né, que era um conglomerado, e no fim a parte do Burger King puxou ele, que era interesse maior para as coisas de jovem, né? A novidade de internet, fazer a sua encomenda de comida pelo online, né? Então ele está bem. Minha filha hoje ela é enfermeira anestesista, isso não existe no Brasil. Ela é uma enfermeira formada, trabalhou 1 ano e meio na UTI para poder fazer o exame, fazer a faculdade de anestesista. Ela é uma médica, né? Porque, às vezes, a profissão de médica é dividida, né? Setorizada. Exatamente. Ela seria uma médica anestesista aqui no Brasil. Né? Isso. É diferente lá. E, bom, o Vitor gosta muito de São João, também está sempre aqui, né? Está sempre aqui. Ela vai ser difícil, porque ela casou com uma norte-americana. Casou com uma americana ou o Vitor casou com uma brasileira? Pois é. Então, ainda o Vitor, temos chances, quem sabe. Pois é, e São Joanense também, né? Os dois são São Joanenses, né? Mas... E ele já vivia lá, já estava acostumado, né? Então, e aí ele veio escolher uma... Ele quer voltar para cá também. Eu também estou achando. Os dois fizeram faculdade através do tênis, né? Eles ganharam bolsa de estudo também numa faculdade de nível 1 pelo tênis. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente retorna o bate-papo com o Alexandre Dias e nós vamos conhecer uma maravilha que está sendo instalada aqui em São João da Boa Vista, através do Alexandre, dos filhos, do Vitor. É uma coisa extraordinária, vocês vão se apaixonar aí por esse investimento. Daqui a pouquinho a gente retorna. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Retornamos aqui no bate-papo com o Alexandre Dias, contando para nós um pouco da sua experiência, da sua vida
e, logicamente, ficamos curiosos aí de saber aí como é que era a vida nos Estados Unidos. Você conseguiu um sucesso bastante relativo, mas todo mundo diz que tem que ralar muito, né? Trabalha muito lá. Você chegou a... Trabalha muito. Chegou a... Então, eu até falava, eu conto a história e ninguém acredita, né? Eu fazia um verão e 4 meses desse verão eu trabalhava 7 dias por semana. Então, 7 dias por semana? Poxa 4 meses seguidos. 4 meses seguidos. Mas também depois descansava mais 4 meses. Então. E era um pouco mais fácil. E a chuva também ajudava de vez em quando. Mas era complicado, porque quando chovia tinha que secar a quadra, né? Mas eu tenho a gratidão para aquele país, é enorme. Hoje eu sou cidadão americano também, né? E todos os meus filhos e a Márcia. E nós não temos nada de ruim de falar dos Estados Unidos. E o povo norte-americano? Todo mundo diz isso, é um povo difícil, é um povo frio. Você sentiu isso, Alexandre? Não é não, viu, Artem? Eu acho que o americano, ele confia muito. Ele é muito honesto, é uma pessoa que se você fala uma coisa, ele nunca vai achar que você está mentindo. Então, ele é um povo muito honesto, só que tem uma coisa, né? Se você mentiu uma vez, perdeu um amigo para sempre. Então, mas eles são abertos, tem muito francês, né? Tem muito estrangeiro lá, né? Onde eu morava, em Nova York, muitos estrangeiros, né? Mas eu vivi num nível de pessoas de mercado financeiro. Então, praticamente, eu acho que o americano não é, eu acho que eles ajudam muito as pessoas e não é o que se fala, né? Eu acho que o alemão é muito mais frio do que o americano. Sim, Diz a lenda que sim, né? Diz a lenda. Ô Alexandre, mas e qual a maior dificuldade, então, para um brasileiro como você viver mais de 30 anos nos Estados Unidos, entre idas e vindas, né? Eu acho que o brasileiro ele é muito social, né? Eu acho que isso aí que foi muito difícil para mim, porque o que eu fazia, a aula de tênis, não tinha muito brasileiros, tinham muitos jogadores de faculdade que vinham trabalhar para mim, né? Esses anos todos que eu passei lá. Então esse era o convívio nosso com brasileiros. Mas muita gente que vai, que tenta a vida lá, que vai para ser pedreiro, que vai para ser assentador de azulejo, mármore, que é uma coisa que dá muito dinheiro. Tem um grande amigo, o Irã Bueno, não sei se você lembra. O Irã me ajudou muito no meu início lá, que quando eu fui eu não conhecia ninguém na região. O Irã me acolheu, me ajudou, me apresentou para vários... me levou para vários clubes para conhecer, e foi aí que eu comecei a jogar torneios e ficar conhecido na região. Mas são profissões que são valorosas. A mão de obra americana, qualquer brasileiro que for para lá, vai ganhar dinheiro, vai ter tudo que quer, né? Você vai conseguir comprar uma casa, você vai ter um carro do ano, você vai ter todos os brinquedos que a gente gosta de ter, sem problema nenhum. E a saudade? Sentia muito saudade do Brasil? Nossa Senhora, eu vinha pelo menos 2 vezes por ano, eu vinha para cá, passava uma semana, e todo Natal a gente tentava vir, né, com família e tudo. É muito grande, porque os amigos estavam aqui, né? A gente lá, muito poucos amigos, foi difícil fazer amizade com um americano, e pode ser culpa nossa também, né, que a gente não se relacionava. Também não tinha muito tempo, né? A gente trabalhava o dia inteiro para ganhar um pé de meia, e aí tá, a minha cabeça, eu vou voltar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou voltar para São João da Boa. Sempre tinha isso em mente. Sempre, apesar que, né, eu acho que muita gente vai para os Estados Unidos para morar lá para sempre. Eu acho que meus filhos fizeram isso, minha filha não, ela vem passear, vem ver as amigas, mas a vida dela é lá. E o Vitor também, né? Ele tem muitos amigos lá, né? Essa foi a diferença entre os pais e os filhos. Porque ele já foi bem mais cedo que você também, né? Ele tinha 3 e 5 anos, né? O Vitor tinha 3, sem dificuldade nenhuma para aprender o inglês, e já no primeiro dia já fez amiguinhos. Agora a Priscila com 5, ela já teve um pouco mais de dificuldade.
ela já entendia mais as coisas. Então ela era tímida também, né? Como a Márcia e eu fomos quando criança. E então ela teve uma transição um pouco mais difícil. Mas ela fala um inglês hoje que você acha que ela é americana. Não percebe. Não percebe. Tá certo. Bom, agora o Alexandre voltou, né? E vai está investindo em São João da Boa Vista aqui, especificamente na Serra da Paulista. Eu queria que você contasse o que você está fazendo lá na Serra da Paulista, Alexandre. Então, isso aí foi um sonho do Vitor, do meu filho. Ele tem um amigo que sempre mostrou para ele fotos de pousadas, de chalés. Então ele resolveu comprar aí um terreno em Águas da Prata para fazer 3 chalézinhos. Falei, tá bom, vamos lá, ficamos olhando. Aí ele falou, eu falei para ele, pô, você quer vista, você tem que ir na Serra da Paulista. Aí fomos lá em cima e arrumamos um corretor lá de São Roque. Eu falei, eu quero vista, só isso que interessa. Aí ele foi mostrar uma terra, a hora que estava entrando eu falei, não, eu quero vista. Aí ele falou, então vou te levar no melhor lugar da serra. E realmente ele conseguiu, ele nos levou num lugar que nós abrimos a porteira e andamos aí 50 metros para a vista. Aí aqueles babão, né, babando em cima do terreno e falando, nossa, que maravilha que é isso. O que é a Serra da Paulista? O que São Joanense tem vendo essa serra e tendo essa maravilha que é a Serra da Paulista? Olha, sem nenhum bairrismo, eu tenho dito isso para todos os amigos, e levo sempre amigos lá. A gente tem Campos do Jordão hoje, que é uma referência de turismo, de paisagem. A Serra da Paulista, para não dizer que é mais bonita e parecer bairrista e antipático, eu digo assim, não fica nada a dever aquela paisagem deslumbrante de Campos do Jordão, né? E esse investimento já tem até nome. Conta pra gente como é que vai ser, qual é o nome, explica o nome pra gente, o que vai ser exatamente lá. Então, a ideia inicial é fazer aí alguns chalés e pôr no Airbnb. É um pedaço de terra, são 3 alqueires que não tinha absolutamente nada. E como diz todo bom fazendeiro, se você não tem água, você não tem nada. Então, realmente, nós não tínhamos nada. Nem água nós tínhamos. Aí tivemos que fazer um poço e aí a coisa começou. Mas a ideia geral é essa, era fazer alguns chalés. Já estamos vendo algumas imagens lá do local, né? E o local chama-se Capoque. São aquelas 2 árvores que nós estamos vendo. São 2 paineiras do Mediterrâneo, do norte da África, que o nome dela é uma Capoque Tree. É uma árvore de capoque que dão as painas mais compridas. E então é o símbolo do espaço. Elas não são natural eu daqui. acho. Eles dizem que ela é original de lá, mas existem sim. Eu não conheço, eu acho que temos mais 1 ou 2 ali um pouco mais para baixo, mas elas se ressaltam porque elas estão sozinhas. Capoque. Olha aquela vista lá no fundo é São João da Boa Vista. Do lado esquerdo ali você vê o começo de São João da Boa Vista, do lado direito você vê um pedaço de Vargem Grande e você consegue ver Aguaí, você vê Mogi Guaçu, você vê Pinhal. É uma vista fenomenal, tem um vale que não dá para ver aqui, essa imagem é do vizinho aí, né? Se chegar um pouco mais, você vê lá em cima, lá, as 2 árvores, é o ponto, aí, olha, fenomenal. Aqui do lado de cá, dessa terra arada do lado de cá, já não é nossa, ele é um plantador de batata e de cebola, esse nós aí arrumando as terras. É obra de vocês, é obra nossa, fazendo. Acertando um pouco ali a terra, tinha muita braquiária, tivemos que tirar ela de lá e já está erguendo, já está. Essa é a casa do caseiro, né? Capoque. E essa aí então, é um projeto feito por um arquiteto de Curitiba. Lindo, olha. Esse é só um chalé, né? Quando começamos essa história, eu e a Márcia, bom, chalé para mim é um azinho, né? É um azinho, falou, não, é que nem a época da eletrônica, né? Agora é tudo reto. Então, é um projeto moderno hoje de um chalé, é isso aí. Isso aí é um chalé grande,
Geralmente o chalé tem aí média de 50, 60 metros quadrados, esse tem 114. São 2 áreas específicas. Olha E o pôr do sol é fenomenal. Ele hoje está um pouco pela direita, mas durante o novembro, dezembro, ele está quase de frente para o chalé. Aí você vê uma estrutura metálica, ele é inteirinho suspenso. A parte mais alta do chão ela tem 3,10 metros. Já colocamos essa semana as esquadrias, né? Aí dá para ver a estrutura inicial. E a vista lá de cima acontece de tudo. Eu tenho fotos fenomenais, que parece até um inferno que você está olhando, né? A mistura de chuva é uma outra coisa. E aí tá a estrutura metálica, que é light steel. Você vê que ele está inteirinho suspenso. Ele é fechado com placas cimentícias para o lado de fora, uma manta e placas de gesso, né? Interno, que é o drywall. Que pena que os nossos amigos que estão nos ouvindo pela AM 970 não possam ver essa beleza, mas eu acho que você está descrevendo bem aqui, né? Esse é o que vai ser. Esse é um projetista nosso aí, o Mário, ele é de São João, ele fez esse interior designer, né? Isso aí vai ficar fenomenal e vai ser um conforto tremendo, né? Vai ter uma banheira para fora até, né? Do chalé. E o conforto vai ser aí o melhor possível, né? Então, materiais de primeira linha, né? E estamos investindo nisso. Vai ser o meu filho é o majoritário, né, da sociedade. Eu e a Márcia e a minha filha temos uma pequena parte. Mas como eles estão lá, sobra para a Márcia e para mim, né? Aí... Bom, ainda bem, né? Porque eu consegui mais uma coisa para fazer, né? Me manter bem ocupado. Deve ser uma delícia, né? Para quando que é? Então, o Vitor vem vindo amanhã, né? Já vou pegar ele no aeroporto em Campinas, vai ficar 4 dias para resolver algumas coisinhas, alguns detalhes que estão faltando dentro do chalé. E a ideia é final de setembro. Está logo aí, mas tem muita coisa a ser feita ainda, né? A entrada, a própria estrada, vamos ter que colocar alguma coisa no piso. Eu acho que vamos começar com uma bica corrida, né, de pedra, de pedregulho, e vamos ver onde que a gente chega, né? Mas a ideia é isso, no final de setembro já começar a abrir, oferecer, ou talvez aí entre em outubro. Eu imagino que deva vir muitos amigos de vocês dos Estados Unidos, e penso que só os amigos de lá já devem garantir aí um movimento muito bom, né? Eles vão ficar deslumbrados, vão se sentir seguros, né? Porque o grande problema para o turista vir no Brasil é que eles não têm muita segurança. Conhecendo vocês, sabendo que o interior, que é uma cidade calma, tranquila, sem índice de violência, eu não sei, eu estou prevendo que vai ser um sucesso enorme, viu, Alexandre? Eu acredito também, né? Primeiro vamos começar com um aí, vamos ver o que vai virar. E quem sabe aí colocar mais uns 4 ou 5. Depende de tudo. A área ali é grande, tem um espaço legal para também, se quiser fazer um salão de festas, para casamento, seria uma vista tremenda, com o pôr do sol nas costas. Pois é. Mas está tudo no sonho ainda. Eu até sempre imaginei isso, sempre nunca consegui entender direito. Quando a gente ia na Serra da Paulista, quando a gente via, comparava com o mundo todo, Campos do Jordão, por exemplo, que eu fiz a comparação agora com a paisagem, eu não consegui entender assim, por que ninguém faz um investimento de vulto aqui para atrair pessoas, né, do Brasil, imaginava, agora vocês com essa possibilidade, com esse trânsito com os Estados Unidos, com amigos de lá, teu filho principalmente, eu vi no casamento dele que tinha de gringos lá. Exatamente, no casamento do Vitor. Os gringos devem ter lotado o aeroporto. Ficaram num Airbnb em São João, adoraram o lugar, o espaço, e isso aí tudo também ajudou a começar essa ideia de comprar esse pedaço lá em cima da Serra do Paulista. E eles devem gostar, não sei qual a opinião deles sobre São João, sobre o que eles viram aqui. Eles devem... Adoram, né? Porque vem para cá e só tem churrasco e moto, anda para lá e para cá. E a Serra, o Pico do Gavião, né? São todos pontos aqui que maravilhosos, né? Quem vem para cá dos Estados Unidos, principalmente de Nova York, fica deslumbrado. Né?
nós somos privilegiados e, como diz o bom americano, nós não damos tanto valor, né? Porque você mora aqui, você vê a serra todo dia, mas não sabe o valor dela. Pois é, isso é incrível também, né? É o verdadeiro take for granted. É incrível. É a frase americana. Que não dá valor às coisas que você vê no dia a dia. Exatamente, né? Porque já está tão acostumado, né? Tá certo. Alexandre, nosso programa está chegando ao fim. Agradeço muito a sua presença. Muito sucesso. Tenho certeza que vai ser um marco aí no desenvolvimento da Serra da Paulista. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado pelo seu convite e bom sucesso para vocês aqui também. Precisa voltar um dia para falar sobre a esportiva, hein? As atividades pode marcar lá que a coisa tá. O novo rumo é a nossa chapa. Ah, que bom. E estamos fazendo muito pelo esporte e pela juventude, o esporte de base. Esportiva indo na contramão da tendência, né? Porque os clubes estão acabando no geral, no Brasil todo, no mundo todo. Exatamente, né? A esportiva a esportiva está com a capacidade lotada. Hoje, quem se reinventa, permanece. Permanece. Né? A questão é sempre se reinventar. Mas eu volto sim. Está prometido. Então tá bom, meus amigos, minhas amigas da Rede Piratininga de Comunicação, da Connect TV e da Piratininga AM, nós voltamos em outra oportunidade. Mais uma vez, obrigado aí, Alexandre, pela sua presença aqui. Sucesso. Para você também. Obrigado.